pergunta que fica agora é: por que o Bitcoin e as outras criptomoedas estão caindo? E 2, será que é hora de comprar mais ou de vender? Então eu vou falar sobre esses dois temas no vídeo de hoje. Só que antes de mais nada, clica no botão de like e se inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente, tá? Por que o Bitcoin e as outras criptos estão caindo tanto? Desde o histórico recorde, que é o all-time high, a gente chama de ATH, de quase 108 mil dólares, o BTC enfrentou muita volatilidade. Hoje ele tá menos 17%. Ele tá abaixo desse recorde alcançado em 20 de janeiro. E tem 4 grandes motivos que justificam essa volatilidade toda. Vamos lá. O primeiro deles é a tarifa do Trump nos mercados financeiros. As tarifas, na verdade. E essa daqui não é uma relação direta, mas o ponto é, tá acontecendo uma guerra comercial no mundo. A gente precisa saber disso. Principalmente entre os Estados Unidos e a China. Enquanto essas duas grandes potências, elas ficam colocando tarifas uma na outra, isso aqui vai gerando incerteza econômica. Essa instabilidade resulta em queda nos principais índices do mundo. Além disso, o presidente Trump confirmou que existe uma tarifa de 25% sobre o Canadá e México. Então ele confirmou sobre essa tarifa nova. E clima tenso que tá rolando durante tudo isso, os investidores acabam fugindo para as criptos, não é? Só que o Bitcoin, ele não escapou da tendência, que é de queda, e acabou sofrendo também as consequências de uma guerra comercial. Eu não vou falar que a tendência é de queda, mas não escapou de tudo que aconteceu depois dessas notícias. Meio que tudo caiu, sabe? E aí, em segundo lugar, você tem vários incidentes de segurança que esses daqui são muito sérios. Muito, muito sérios. E eu não sei se vocês viram, mas recentemente teve um ataque hacker da plataforma Bybit, né? Ou Bybit. Foi uma perda estimada de 1,5 bilhões de dólares. Isso daqui é gigantesco. A gente tá falando aqui de 7, 8 bilhões de reais. Quase 10 bilhões de reais. Então isso daqui abalou a confiança dos investidores, em especial daqueles que não conhecem exatamente o Bitcoin. Porque quando você tem ali o dinheiro, né, a sua cripto numa corretora, numa exchange, cara, é aquela coisa, né? Not your keys, not your coins. Não é a sua chave, não são suas moedas. Então geralmente precisa levar uma hard wallet. E pra quem não sabe o que tá acontecendo, vamos lá. Na manhã de 21/2 de 2025, agora há pouco, a exchange Bybit, ela foi vítima de um ataque, assim, sem precedentes. 400 mil ETH foram desviados, totalizando aproximadamente 1,5 bilhão. Esse aqui foi o maior hack registrado numa plataforma cripto até hoje. E esse ataque ocorreu durante uma transferência rotineira entre as carteiras internas. Então, uma carteira fria, offline, para uma carteira quente, utilizada para o trading diário. E aí, durante esse processo, os hackers exploraram uma vulnerabilidade na interface de uma assinatura digital. E a técnica empregada, ela foi assim, foi complexa, foi engenhosa. Os hackers, eles replicaram a interface de assinatura da Bybit. Então, imagina que você vai fazer o processo de assinatura numa interface igualzinha que você está acostumado a fazer, só que não era a real, era uma réplica. Aí assim, os signatários, eles viram o endereço e o valor esperados, que é o que eles sempre viam, só que eles não perceberam que a lógica do contrato inteligente tinha sido alterada. E a última assinatura era do CEO, do Ben Zhou, e até comentou sobre isso no Twitter. Então a interface foi espelhada para exibir as informações legítimas. O endereço do destinatário, o montante, correto, tudo direitinho, aí criou uma falsa sensação de segurança, e no momento que os signatários aprovaram a transação, a lógica subjacente do contrato, ela foi modificada. E aí depois de pegar o controle, os invasores dividiram os 400 mil ETHs em dezenas de endereços, relatados como mais ou menos 53 wallets, de forma que isso dificulta o rastreamento. Então, louco é que um famoso investigador de ataques hackers de cripto, no Twitter ele usa um perfil chamado ZachXBT e identificou vários padrões de conexões com ataques anteriores. Então ele está dizendo que a operação foi feita por um grupo chamado Lazarus, ligado à Coreia do Norte. Então, por causa do medo que foi espalhado entre os usuários, a Bybit registrou o maior volume de saque da história. Então, a corrida bancária em criptos e Bitcoin atingiu níveis superiores ao período do colapso da FTX. Mais de 20 mil BTC saíram da exchange durante esse final de semana. E por que a Bybit não colapsou? Transparência e rapidez. Porque apesar de muitos terem especulado que ocorreria um colapso, o time da Bybit rapidamente agiu em contato com os parceiros, garantindo empréstimos de 80% das reservas em ETH perdidas e mantendo saques. O que, por um lado, é bom, né? Pro cliente, poxa, pensa só. Por outro lado, cara, eles pegaram empréstimos aqui. Isso é muito perigoso. E além disso, eles comunicaram tudo sobre o golpe no Twitter, que eu também acho que foi uma estratégia muito interessante, porque quando as empresas passam por problemas, elas demoram para responder. Então pega o que aconteceu com a Tânia Bulhões agora. Cara, enquanto o CEO não respondeu, o pessoal não parava de pegar no pé deles. Aí respondeu, abaixou um pouco a poeira, né? Não tenha resolvido, mas a resposta precisa ser rápida. Inclusive, eles publicaram o Proof of Reserve auditado pela Hacking, mostrando 100% das reservas de ETH já restauradas. Mas o saque e o
medo, eles acabaram ajudando a pressionar o preço do Bitcoin para baixo. Vamos aqui para o próximo tema. Novo coronavírus na China. Isso daqui também é uma coisa que tá bombando em todo canto. Mesmo com o ataque hacker e as tarifas do Trump, o Bitcoin tava dando uma segurada no preço. Só que foi descoberto um novo tipo de coronavírus na China capaz de infectar os humanos. Coronavírus é igual a pânico. Quem viu isso aqui sabe. Com esse medo do mercado de tudo se repetir, os investidores eles tendem a diminuir os riscos das carteiras deles e irem para investimentos mais conservadores. Por exemplo, eles trocam cripto por ações ou títulos do tesouro. Quarta coisa, existe um sentimento de medo e ganância bizarro. E esse daqui é mais um colateral dos outros. Então, esse indicador, ele mede o sentimento dos investidores. E ele caiu para 25. É um estado de extremo medo. Ou seja, todo mundo se cagando, se borrando inteiro. Esse nível de pessimismo pode levar os investidores a liquidarem as posições. E quando as pessoas querem vender, o que acontece? O preço cai, porque isso é uma pressão muito grande de venda. E não caía para um nível... E a gente veio para a segunda parte do vídeo. Será que é hora de comprar mais ou talvez de vender suas criptomoedas? Vou falar rapidamente sobre algumas coisas que eu costumo atualizar vocês de tempos em tempos aqui. Primeiro tem um indicador positivo para compra, que é o Fear and Greed Index, que ele ficou vermelho. No último vídeo ele estava o oposto, lembra disso? Agora ele está vermelho. Então se você olhar no gráfico, antes de uma alta expressiva, o indicador fica vermelho. Aconteceu em 2019, 20, 21, 22, 23. A queda é pequena ainda comparada com as outras, mas é bom ficar de olho. Em segundo lugar, tem um indicador positivo também para compra, que as baleias, as carteiras com mais de 100 BTC estourando ali, indica que os investidores experientes e com muito capital acreditam na valorização do Bitcoin. E além disso, essa movimentação reduz a oferta disponível, o que pode pressionar o preço um pouquinho para cima. Em terceiro lugar, tem mais um indicador positivo para compra, que é a queda dos juros nos Estados Unidos. O Bitcoin ele é um ativo de beta alto. Então, se o mercado americano cai, o Bitcoin cai muito. Se o mercado sobe, o Bitcoin sobe muito. E nos últimos 12 meses, o S&P subiu 18%. Logo, se continuar subindo, o Bitcoin tende a subir cada vez mais e mais. O que o S&P está subindo? Juros americanos. Um ano atrás estava 5,25 até 5,5, hoje está 4,25 até 4,5. Porém, a partir de agora, a expectativa é que o Fed comece a cortar cada vez mais os juros. Então, quanto menor os juros, maior a chance de o Bitcoin subir. E é isso que a gente está vendo acontecer hoje. Porém, eu sinceramente tenho minhas dúvidas se o S&P vai subir muito mais que já subiu, porque as ações também estão extremamente caras por lá. Você, o que você achou dessa queda? Você está comprando mais? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau.